na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Muito bom dia a você, a paz do Senhor Jesus. Que bênção é ter você aqui com a gente pelas nossas multiplataformas. Nós estamos a partir de agora fazendo aqui os nossos trabalhos, né? Iniciando o Lâmpada para os Meus Pés, todas as segundas às 10h30 da manhã no horário de Brasília. Estamos falando aqui sobre a Escola Bíblica Dominical, o preparo da igreja para o arrebatamento. Aleluia! E estaremos trazendo para você mais comentários sobre a Escola Bíblica Dominical de ontem, dia 17 de março de 2024. A partir de agora também, nós estamos aqui transmitindo pelo canal 126, a nossa antena parabólica, pelo canal 85 Sky Livre, a você que nos acompanha no YouTube, como já mencionamos aqui, pelas nossas multiplataformas. E dá tempo de você compartilhar o link aqui do Lâmpada para os Meus Pés, para os amigos, para os seus familiares, para os irmãos aí da sua igreja. Compartilhe, lança a rede, né? E vamos evangelizar. É isso mesmo, pastor Gilson Souza, já cumprimentando aqui os nossos ouvintes, os nossos irmãos, você que nos assiste, com a paz do Senhor Jesus, pastor. A paz do Senhor, Jorge, e é exatamente essa expressão, né? Lança a rede, quando você envia um link, né? Daquilo que é uma mensagem. Eu fiz isso ontem à noite e vi já um resultado notável de enviar um link de uma mensagem, um culto de domingo à noite, e o senhor operar, né? Jorge, realmente é uma coisa extraordinária isso, né? Por isso eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor. Amém. Os nossos ouvintes, participantes também do Lâmpada para os Meus Pés hoje, e os nossos companheiros que estão hoje conosco na bancada, né? O pastor Samir, o pastor Ricardo, o pastor Gerson Belucci e também o João Cidade. Todos a paz do Senhor, vamos iniciar os trabalhos. É verdade, iniciando aqui os trabalhos, deixa eu cumprimentar aqui os pastores. Pastor Gerson, um abraço aos irmãos aí na Europa, os irmãos em Portugal. Pai do Senhor, pastor Gerson. Olá, Jorge Pessoa, cumprimento você, também os nossos queridos amigos e companheiros pastores que estão na bancada do Lâmpada para os Meus Pés de hoje. Pastor Gilson Souza, João Cidade, Samir Abassov e também o nosso querido Ricardo Azevedo de Portugal. Aos nossos queridos e fiéis ouvintes do Lâmpada, eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Samir, diretamente aí dos Estados Unidos, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor, queridos ouvintes, companheiros da bancada, alegria estarmos juntos mais uma vez. Maravilha, pastor João Cidade, Pai do Senhor, tá em São Paulo, tá tudo bem por aí, pastor? Bom dia, Jorge, paz do Senhor, graças a Deus estamos bem. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesta manhã de segunda-feira para mais um Lâmpada. Louvado seja o Senhor. Meu abraço ao pastor Gilson, pastor Gerson, pastor Samir, pastor Ricardo Azevedo, também os nossos queridos irmãos, nossos ouvintes no Brasil e no exterior. Vamos, Jorge, temos bastante trabalho hoje, a paz do Senhor. É verdade, sem dúvidas. E vamos agora diretamente, voltando aí para Portugal, pastor Ricardo Azevedo, da Igreja de Odivelas. Pai do Senhor, bom dia. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos queridos pastores da bancada, a paz do Senhor aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Amém. Pastor Gilson Souza, fica à vontade, agora 10h mais 34 no horário de Brasília. Pastor Gilson Souza fará aqui uma breve introdução do Lâmpada para os Meus Pés, sobre aquilo que foi feito, comentado na Escola Bíblica Dominical de ontem. Pastor Gilson, fica à vontade. É muito interessante, né, Jorge? Porque nós não vamos conseguir nunca chegar ao fim de um estudo, de um livro, que é, como nós chamamos, de um poço sem fundo. Quanto mais a gente mergulha, mais a gente encontra águas, né? As águas vão brotando, e aqui hoje, desta Escola Bíblica de ontem, né, nós podemos ver, os irmãos puderam perceber também, a riqueza do livro no sentido de comparar o momento da igreja no seu pós-arrebatamento, ou seja, no momento depois de arrebatada, como que a igreja ali vai estar vivenciando situações que naturalmente ela se preparou, né,
antes. Por isso, esse capítulo, essa escola bíblica, por exemplo, nós estamos fazendo uma relação daquilo que acontece no capítulo 8, no pós-arrebatamento, com aquilo que a igreja vivenciou, seja no capítulo 1 ou no capítulo 3, conforme foi o texto básico, né, da nossa escola bíblica de ontem. Então nós podemos ver como que isso nos remete naturalmente ao tempo atual que nós estamos vivendo e que nesse tempo nós sabemos que estamos preparando tudo para naquele dia podermos viver a eternidade com o Senhor. Realmente é um assunto muito profundo. Mais uma vez nós alcançamos coisas assim que não tínhamos alcançado antes e que o Senhor revelou agora nessa escola bíblica dominical. Glória a Deus por isso. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. E vamos agora para os primeiros comentários, né, pastor? Fique à vontade. Esse é o Lâmpada para os Meus Pés. Compartilhe o link e, é claro, além de você compartilhar o link, né, já falamos aqui no início, né, o pastor Gilson comentou sobre tá lançando essa rede. Então, compartilhe o link aqui do Lâmpada para os Meus Pés. E agora vamos para os comentários dos pastores. Pastor Gilson. Pois não, vamos então ao primeiro comentário, que é a pergunta número 1, né? Letra A, letra B e letra C, que ficou na responsabilidade do pastor Gerson Belucci. Pastor Gerson, a paz do Senhor, companheiro. Muito bem, irmãos. A pergunta 1 nos diz o seguinte: lendo Cantares, capítulo 8, verso 7, e considerando a expressão amor como tipo do Espírito Santo, identifique o sentido profético das seguintes expressões. Pergunta A: as muitas águas não podem apagar esse amor. Letra B: nem os rios afogá-lo. E letra C: dar todos os bens da casa por esse amor. Ontem, na escola bíblica, foi dada uma introdução muito preciosa pelo pastor Gideuti sobre esta pergunta. Então ele disse que a igreja, nessa hora, precisa se comportar diante dos objetivos dela em relação ao mundo de uma forma definida. Por quê? Porque o cristianismo que aí está não tem mais nada a oferecer ao coração do homem. Então, a operação do Espírito Santo nessa hora tem sido tão precisa e tão direta no projeto de salvação, com operação de maravilhas na vida das crianças, intermediários, adolescentes, na vida dos adultos, e nós, como igreja, precisamos estar comprometidos com o projeto de Deus para este momento profético. Então, a preocupação do Espírito Santo nessa hora não é com o mundo, e sim com a igreja. Mas vamos às perguntas. Vamos à resposta da letra A. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. As muitas águas, meus irmãos, falam do mundo. Em Apocalipse, o mundo é apresentado como povos, línguas e nações. Então, as lutas, as tribulações, perseguições, agitações deste mundo não podem apagar em nossas vidas o amor do Senhor Jesus por nós. O grande amor é que Ele deu a sua vida por nós, Ele deu-nos o seu sacrifício, Ele deu-nos o Espírito Santo. Então, as agitações do mundo não podem apagar a chama do Espírito Santo em nossos corações. Louvado seja o Senhor por isso. A letra B: nem os rios afogá-lo. Os rios falam de movimentos, da força das águas e das suas correntezas, da agitação das águas que trazem muitas coisas, trazem as imundícies das suas margens. Agora, espiritualmente falando, nós podemos mostrar que isso também fala dos movimentos que não levam as pessoas a um compromisso com aquilo que nós temos recebido, os movimentos espirituais, os movimentos evangélicos que têm levado muitos a participarem de um culto diferente daquilo que o Senhor tem mostrado e revelado a nós. Nós não podemos fugir do clamor pelo sangue de Jesus, da palavra revelada, dos dons espirituais, das revelações. É o que leva o servo a uma experiência verdadeira com Deus, não é o movimento espiritual. Então, essa agitação, meus irmãos, não pode afogar em nossas vidas
o amor do Senhor Jesus por nós. Sabemos que nem mesmo as provações e lutas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo, em Romanos, capítulo 8, versos 35 e 37, nos diz isso. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia por isso. E finalmente a letra C, dar todos os bens da casa por esse amor. Nenhum valor desse mundo, meus amados, é capaz de comprar a salvação. Em Pedro, em 1 Pedro 1, 18 e 19, diz uma coisa extraordinária. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então o texto lembra o valor, o preço da nossa salvação. Claro que nós, como homens, pecadores, não temos recursos, nós não temos fazenda para resgatar a nossa alma. Então, meus irmãos, ainda no Salmo 49, versos 6 a 8, diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou pode dar a Deus o resgate dele. Por quê? Porque a redenção da nossa alma é caríssima e os nossos recursos se esgotariam antes disso. Então, meus irmãos, qualquer valor desta vida, humana e temporal e passageira, é desprezível diante do valor que a igreja representa para o Senhor Jesus, que é o amor do Espírito Santo. Nós não podemos trocar nada pela obra do Espírito. O momento, como foi dito ontem na escola bíblica, é de definição. O nosso povo, o povo de Deus, a nossa igreja, precisa estar atenta, vigilante para esse momento, e a obra do Espírito não pode ser trocada por nada. E o cuidado do Espírito Santo para essa hora, e o seu conselho é: cuide da sua vida espiritual. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos dar continuidade então, Jorge. Amém. Obrigado, pastor Gerson. Pastor Gilson, que maravilha. Glória a Jesus. Amém, né? Vamos dar continuidade então, e agora vamos passar para a pergunta número 2. Essa pergunta será comentada pelo pastor Samir Abassov. Pastor Samir, agora é a sua vez, companheiro, a paz do Senhor. Amém, pastor Samir, fica à vontade. Amém, Jorge. A pergunta número 2 diz o seguinte: faça a correlação entre o que está escrito em Cantares capítulo 8, verso 7, com Cantares capítulo 1, verso 2. Queridos irmãos, caros ouvintes, Cantares 1, 2 diz: beije-me ele como os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. E o 8,7 diz: ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, por este amor, certamente a desprezariam. Queridos irmãos, a correlação dos dois textos está no amor do noivo, Senhor Jesus, pela sua noiva, igreja fiel. O amor é o Espírito Santo derramado sobre a igreja. E as muitas águas, os rios ou toda a fazenda de alguém não podem substituir o amor do Senhor Jesus por nossas vidas. O seu amor, o sacrifício do Senhor Jesus, o Espírito Santo derramado sobre a igreja é melhor do que a alegria deste mundo. O vinho que embriaga com distrações e ilusões passageiros. Caros irmãos, igreja fiel trocou todos estes valores e alegrias passageiras deste mundo pelo amor de Jesus, que é o Espírito Santo. Igreja fiel é composto dos servos fiéis, servos que fazem esta escolha e que estão definidos em deixar as distrações
que o mundo oferece em prol de uma maior e mais profunda comunhão com Jesus, sabendo que o amor de Jesus é o bem maior, riqueza incalculável que o homem pode ter. Este amor em nós é o penhor da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, pastor Samir, muito boa a colocação, né? Muito bem feita o comentário, né? A respeito dessa pergunta número 2. E nós vamos passar agora para a pergunta número 3, que agora o comentário estará a cargo do pastor João Cidade. Pastor João, companheiro, a paz do Senhor. Pastor Gilson, a paz do Senhor. Então vamos lá, irmãos. A pergunta 3, ela fala assim: lendo Cantares, capítulo 8, verso 11, identifique o sentido profético das seguintes expressões. Teve Salomão uma vinha, entregou essa vinha a uns guardas, e 1000 peças de prata trazidas pelos guardas a Salomão. O texto de Cantares 8:11 diz assim, irmãos: teve Salomão uma vinha em Baal-Ramon, entregou esta vinha a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Então a primeira expressão, irmãos, teve Salomão uma vinha. A vinha, profeticamente, irmãos, aponta para a igreja fiel, e Salomão é tipo do Espírito Santo. Assim, irmãos, a igreja é propriedade do Espírito Santo, é propriedade do Senhor Jesus. Então, ao Espírito Santo, irmãos, foram dados todos os recursos para que ele opere no meio da sua igreja. A igreja fiel é a vinha e ela pertence, então, irmãos, ao Espírito Santo. A letra B, a expressão é: entregou essa vinha a uns guardas. Os guardas, irmãos, são aqueles que receberam a responsabilidade de cuidar da vinha, como dissemos, né, da obra, né, da igreja fiel. Né? Esses guardas são os servos fiéis, são os ministérios. Então o Pai confiou a realização da obra a servos fiéis. Cuidar da vinha é cuidar do cumprimento do projeto, é zelar pela obra, dirigida e orientada pelo Espírito Santo. Obra, irmãos, essa que prepara o homem para a eternidade. Louvado seja o Senhor. E a última expressão: 1000 peças de prata trazidas pelos guardas a Salomão. Os guardas, como dissemos, né, os servos fiéis, os ministérios, trazem os resultados das operações, irmãos, do Espírito Santo na vida da igreja, que são 1000 peças de prata. Resultados da salvação trazidos ao Senhor, pois pertence ao Senhor. Somos mordomos, irmãos, somos beneficiários de tão grandes bênçãos e prestamos contas ao dono da vinha. Louvado seja o Senhor, que é Salomão, que é o Espírito Santo. As 1000 peças de prata, então elas falam dessa grandeza, desse valor imensurável que não pode ser medido, dessas 1000 peças de prata que falam da redenção, da salvação e do amor de Deus para com as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Pastor Gilson, Jorge. Amém, pastor João Cidade, que maravilha. Isso aí, realmente, nessas 3 colocações, a gente vê que riqueza de ensino extraordinário para nossas vidas, né? Glória a Jesus. Vamos então para a 4ª pergunta, e a 4ª pergunta é o pastor Ricardo Azevedo, lá de Lisboa, em Portugal, naturalmente de Odivelas, em Lisboa. Pastor Ricardo, é sua vez agora, companheiro, a paz do Senhor. Muito bem, pastor Gilson. Então vamos ao comentário da pergunta número 4. Pergunta 4 diz assim: faça a correlação entre Cantares capítulo 8, verso 11, com Cantares capítulo 3, verso 3, na referência aos guardas. Em Cantares 8, 11, nós vemos os guardas de uma igreja fiel, guardas que zelaram, que guardaram a vinha e que trouxeram o valor dos frutos e o apresentam ao Senhor da vinha. Em Cantares 3:3, vemos guardas que não sabem dar informações sobre o amado da alma. Não há resposta, porque não guardaram a vinha. No versículo 4,
Quando a igreja se afasta desses guardas, guardas de uma igreja infiel, o amado é encontrado. Cantares 8:11 diz assim: teve Salomão uma vinha em Baal-Amon. Entregou essa vinha a uns guardas. Cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Cantares 3:3 diz assim: acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu perguntei-lhes: vistes aquele a quem ama minha alma? Então aqui está, pastor, a comentário da pergunta número 4. Retorno com o senhor, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, pastor Ricardo. Realmente, nós vemos essa diferença, né, na palavra guardas ali, do capítulo 8, referindo-se a uma igreja fiel, uma igreja no pós-arrebatamento, aquela que presta contas ao Senhor daquilo que foi confiado a ela, né? Mas, na verdade, aqueles outros guardas do capítulo 3 ali de Cantares já mostram exatamente o momento atual que estamos vivendo com relação àqueles que não sabem informar a respeito de Jesus, né? A pergunta que foi feita a eles era: vistes aquele a quem ama minha alma? E eles não tiveram resposta. Então, realmente, muito bem colocado no seu comentário, pastor Ricardo, a respeito deste assunto. E vamos prosseguir, né, Jorge? Vamos, pastor Gilson, vamos prosseguir. Você está nos assistindo aqui pela nossa TV Manaí, no canal 126, no canal 85 da Sky Livre, pelo YouTube também, pelas nossas multiplataformas. Esse é o quadro Lâmpada para os Meus Pés, trazendo aqui mais informações, respostas sobre a Escola Bíblica Dominical que aconteceu domingo, dia 17 de março. E agora, pastor Gilson, é o momento delas, né? Das crianças, intermediários e adolescentes. Aliás, esse mês de março está sendo uma festa, né? As crianças estão evangelizando, entregando os convites nas ruas aí com seus pais, com as suas famílias, com a igreja, né? A igreja evangelizando e as nossas crianças aprendendo mais da palavra do Senhor, da doutrina. E a pergunta, os comentários, falou o seguinte, pastor Gilson: lendo em Cantares, capítulo 8, no verso 11, identifique o sentido profético das seguintes expressões que estão no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, dos versos de 1 e 2, e em Mateus, capítulo 21, versos 33 e 43. Pastor Gilson. Então, Jorge, que maravilha isso, porque nós tivemos, assim, inúmeras respostas das crianças, intermediários e adolescentes, e foram respostas, assim, que muitas delas até espontâneas deles, entenderam o assunto e responderam de acordo com o entendimento deles. Isso foi muito maravilhoso. Mas, na verdade, a expressão teve Salomão uma vinha. Então, teve aqui, como foi falado pelo pastor Gedeuti na escola bíblica ontem, é uma expressão que vai ser usada lá no pós-arrebatamento, mas é uma expressão que fala do passado, se esse momento agora que nós estamos vivendo. Essa vinha, ela pertence ao Espírito Santo, ela foi dado ao Espírito Santo o encargo de cuidar dessa vinha. Ele é o Consolador, é aquele que foi enviado a pedido do Senhor Jesus, enviado pelo Pai, né, para ser o Consolador, para guiar a igreja, para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então, é Ele quem cuida da vinha. A igreja fiel, ela pertence a Jesus. Existem até igrejas que pertencem a pessoas, mas a igreja fiel não. Ela pertence somente ao Espírito Santo. O governo é dele, a obra é dele, né? E ele entregou essa vinha, ou seja, ele confiou essa vinha a uns guardas. Então, é mostrando ali onde estão os servos fiéis, né? A posição aqui dos servos fiéis e que cuidam da vinha, que são cuidadosos com a vinha e que trazem para o Espírito Santo os frutos desse cuidado da vinha. Então, na verdade, essa expressão entregou a vinha a uns guardas está relacionada exatamente a essa maneira como o Espírito Santo tem confiado a servos e servas nessa última hora, o cuidado dessa vinha. E o cuidado é no sentido de levar os frutos, entregar os frutos, resultado dos frutos, as vidas sendo convertidas, as vidas batizadas, a igreja recebendo o batismo com o Espírito Santo. Então, todos os frutos são entregues ao Espírito Santo, pertencem a Ele, né? E as 1000 peças de prata, mostrando que todo projeto de salvação, de redenção, pertence ao Espírito Santo. Então, o texto assim, que nessa expressão da letra C, né? As 1000 peças de prata, elas representam o valor inestimável da salvação e nós temos a responsabilidade de apresentar os resultados dessa salvação
ao Espírito Santo. Eu tenho que dar conta da minha salvação ao Espírito Santo, prestar contas a Ele, de que valeu a pena o Senhor Jesus ter morrido por nós, né? Pela minha vida, pela sua vida, e assim podemos prestar conta ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo tem até uma expressão que ele usa numa das cartas, acho que é a carta aos Efésios, que diz assim: operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, a salvação, Jorge, é uma coisa que a gente tem que zelar por ela, cuidar dela, prestar conta dela ao Senhor Jesus, né? Ao Espírito Santo. Mas aí tem aqui umas respostas das crianças, que é muito interessante. A criança disse assim: na letra A, Salomão teve uma vinha. Na letra... E aí o seguinte, todos respondiam, né? Que a igreja fiel, ela pertence ao Espírito Santo. E aí a professora perguntou: e a letra B? Entregou essa vinha a uns guardas. Aí todos responderam: o pai confiou a realização da obra aos servos fiéis. A obra é do Espírito Santo, então ela foi entregue aos servos fiéis. E a letra C: 1000 peças de prata significa o valor inestimável da salvação, e coube a nós a responsabilidade de apresentar os resultados dessa salvação. Expressão aqui de uma das crianças intermediárias adolescentes que respondeu aqui a pergunta ontem na Escola Bíblica Dominical. Que maravilha, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Lâmpada para os meus pés, chegando aqui ao final, mas calma, você, minha irmã, grupo de senhoras, vem aí o culto de senhoras, né? Quarta-feira, agora dia 20 de março de 2024. E agora nós vamos para aquele comentário, né? A sugestão de mensagem para esta quarta-feira, pastor Gilson Souza. Bom, na verdade, Jorge, nós poderíamos assim sugerir todas as perguntas, né? Porque todas elas têm uma riqueza extraordinária, mas eu diria que a pergunta número 1, que é muito semelhante à pergunta que também foi feita às crianças intermediárias e adolescentes, poderia ser uma pergunta muito profunda, porque o pastor Gerson deu uma colaboração muito especial nessa pergunta, a pergunta 1, porque eu tinha pedido aos irmãos, né, os companheiros que fazem parte da mesa, que a gente pudesse repetir até alguns pontos que foram abordados pelo pastor Gedeuti, e o pastor Gerson repetiu, como todos os demais companheiros, né, alguns aspectos que foram abordados pelo pastor Gedeuti na questão especialmente de definição, né, de definição. Então, tanto a letra A, as muitas águas não podem apagar esse amor, quanto a letra B, nem os rios afogá-lo, quanto a letra C, dar os bens de sua casa, né? Pastor Gedeuti enfatizou muito a questão do que são os bens da casa, né? Aquilo que pertence à casa, a família, a pessoa individualmente, o caráter da pessoa, a formação da pessoa, aquilo que é o valor que a pessoa tem, mas esse valor não é capaz de cobrir, né, de substituir o valor inestimável da salvação. Então, realmente, essa pergunta 1, Jorge, ela é muito profunda. Eu recomendaria essa pergunta para o comentário das irmãs no culto das senhoras da quarta-feira. Amém, glória a Deus. Muito bem, estamos aqui chegando ao final, agora sim, ao final de mais uma edição do quadro Lâmpada para os Meus Pés, os comentários sobre a Escola Bíblica Dominical deste último domingo, né, dia 17 de março, a nossa EBD. Isso, você que tem nos acompanhado, você que está visitando a igreja, você pode participar conosco da Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, domingo, 10 da manhã, de 10 às 11 da manhã, nós temos o ensino, a doutrina, e nós estamos nesse momento ali participando dessa profecia maravilhosa no livro de Cantares de Salomão. Então, estamos deixando aqui o convite a você que está nos assistindo, nos ouvindo, você que tem visitado uma das nossas igrejas. Deus tem uma bênção muito grande para a sua vida. Quero agradecer aqui aos nossos companheiros, deixa eu me despedir de cada companheiro, de cada pastor. Pastor Gerson Belúcio, um abraço aos irmãos aí na Europa, que Deus abençoe a sua vida, pastor. Pai do Senhor. Amém, Jorge. Queridos ouvintes, também aos pastores da bancada, pastor João Cidade, pastor Samir, pastor Ricardo e o nosso pastor Gilson, querido, que está sempre comandando junto com você, Jorge Pessoa. A todos desejo uma excelente semana. A paz do Senhor Jesus. Pastor Samir, um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Boa semana. Vou me despedir também, Jorge. Um abraço, companheiros, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Pastor João Cidade, um abraço aos irmãos aí de São Paulo. Pastor João, se tiver algum comentário a fazer, ser feito aí alguma observação, fica à vontade, hein? Não, Jorge, louvado seja o Senhor. O programa e os comentários foram assim bastante
ricos. A escola bíblica dominical também, como o pastor Gilson disse, foi uma bênção. E é uma riqueza muito, é uma mina, né, que está sempre brotando, é esse poço que o pastor Gilson falou. Louvado seja o Senhor. E nós continuamos estudando o livro de Cantares e nos alegrando com as revelações, com a palavra. Louvado seja o Senhor. Meu abraço a você, Jorge, uma boa semana, bom trabalho, aos nossos queridos ouvintes no Brasil e no exterior, e também aos pastores da bancada, pastor Gilson, boa semana, pastor Gerson, pastor Ricardo Azevedo e o nosso querido pastor lá nos Estados Unidos, pastor Samir, a paz do Senhor Jesus. Amém. Igualmente, pastor João Cidade, um abraço aos nossos queridos irmãos aí de São Paulo. Pastor, um abraço, pastor Ricardo Azevedo, um abraço aos irmãos aí de Portugal, a igreja em Odivelas. Paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor aos pastores da bancada, aos ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Que Deus nos abençoe no restante de toda esta semana. Amém, glória a Deus. Pastor Gilson Souza, obrigado mais uma vez por essa contribuição. Pastor Gilson Souza sempre aqui nos ajudando, contribuindo, sendo o nosso âncora aqui também do Lâmpada para os Meus Pés. Amém, obrigado, Jorge. A paz do Senhor para você, a paz do Senhor para os nossos ouvintes que participaram conosco hoje e os nossos companheiros da bancada também que participaram tão ativamente da programação de hoje. A paz do Senhor a todos, que Deus possa abençoá-los. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.